6h30 da manhã, hora de nos atualizarmos das notícias do esporte aqui no Pulo do Gato. O Felipe Melo está conosco, trazendo as informações. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Teve muito jogo ontem, Felipe. Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Silvânia. Bom dia para todo mundo. Brasileirão ontem, tivemos jogos importantes do campeonato na parte de baixo da tabela, também lá na parte de cima. O Atlético Paranaense estava assumindo a liderança, mas no último lance do jogo, o Botafogo conseguiu empatar. Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1, jogo realizado no Rio de Janeiro, e o Fogão segue na liderança, pelo menos provisória, do campeonato. O São Paulo recebeu o Cuiabá, e o Zubeldia, técnico do São Paulo, depois de todos os jogos de invencibilidade, agora perdeu a sua invencibilidade. O Cuiabá derrotou o São Paulo no Morumbi, 1-0 para o Cuiabá, e foi a primeira derrota da era Zubeldia. Já o Vasco da Gama segue sem vencer com Álvaro Pacheco. Mais uma derrota, perdeu para o Juventude por 2-0 fora de casa. O Fortaleza fez 1-0 no Grêmio, venceu se recuperando de uma goleada que sofreu na última rodada para o Cuiabá. O Criciúma foi até Goiânia e derrotou o Atlético Goianiense por 2-1. E tivemos os dois jogos ontem, finais da noite. O Internacional derrotou o Corinthians 1-0, mais uma derrota do Timão, 6 jogos sem vitória. E o Cruzeiro derrotou o Fluminense por 2-0, segue 100% no Mineirão, o Cruzeiro, e o Fluminense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aliás, Corinthians e Fluminense estão na zona de rebaixamento. Corinthians é o 17º, tem 7 pontos. O Grêmio, 18º, 6 pontos, mas com 2 jogos a menos. O Vitória é o penúltimo com 6 pontos. E o Fluminense, atual campeão da Libertadores, é o Lanterninha, tem apenas 6 pontos na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o time do Fernando Diniz. E hoje a gente tem jogos também do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 6h30 da noite, Vitória e Atlético Mineiro. Às 8 horas da noite, Flamengo e Bahia. Quem vencer pode assumir a liderança do campeonato, Flamengo ou Bahia. E às 9h30, Palmeiras e Bragantino. São os jogos de hoje do Brasileirão Série A. Na Série B, ontem o Santos voltou a vencer. Depois de 4 derrotas consecutivas, o Peixe derrotou o Goiás por 2-0. O gol que o Santos fez, o primeiro, foi impressionante. Foi um gol contra. Daqueles assim, não dá para nem explicar o que o Tadeu, o goleiro do Goiás, fez. Foi um gol contra de goleiro, mas impressionante mesmo o lance. Ele acabou ajudando o Santos, que estava com muita dificuldade, já foi na reta final aos 35 minutos, e aí o William fez depois aos 39, 2-0 para o Peixe. O Botafogo de Ribeirão Preto fez 2-0 na Ponte Preta. O Avaí empatou com o Brusque 0-0 e o Coritiba derrotou o América por 1-0, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, o Felipe Melo, então, trazendo pra gente aí os destaques, né, do futebol. E hoje, por falar em futebol, tem o início de uma grande competição aqui na América. É a Copa América, que vai ser disputada nos Estados Unidos, com transmissão da Rádio Bandeirantes, emissora oficial das transmissões pro rádio, para você acompanhar todas as emoções. Quem que vai a campo hoje, Felipe? Hoje é a estreia da Copa América e a atual campeã, a Argentina, entra em campo contra o Canadá. O jogo é às 9 horas da noite, Argentina e Canadá. A Argentina que derrotou o Brasil em 2021, né? O Brasil foi vice da Argentina em 2021. A seleção brasileira foi campeã em 2019 da Copa América. Tem 9 títulos o Brasil, mas a grande campeã são 2 seleções, né? Na verdade. A Argentina com 15 e o Uruguai também com 15 títulos. Depois o Brasil com 9, o último título em 2019. Chile tem 2, Paraguai 2, Peru 2, Bolívia 1 e Colômbia também um título da Copa América. Começa hoje o jogo da seleção brasileira inicial. É na segunda-feira. O Brasil, na segunda-feira, joga contra a Costa Rica.
o início da competição com transmissão da Rádio Bandeirantes, segunda-feira, às 10 da noite, Brasil e Costa Rica na Copa América. E sobre a Eurocopa? Ah, hoje tem, hein? Hoje tem Itália e Espanha na Copa América. É, só isso, só. Itália e Espanha jogam hoje às 4 da tarde. Um pouco mais cedo, daqui a pouquinho, tem Eslováquia e Ucrânia, às 10 horas da manhã. Eslovênia e Sérvia também no mesmo horário. E à 1 da tarde jogam Dinamarca e Inglaterra, jogos da Eurocopa. Ontem, a Croácia, algoz do Brasil na Copa da Rússia, empatou com a Albânia. A Albânia é treinada pelo Silvinho, ex-técnico do Corinthians, o brasileiro Silvinho, conseguiu empate no último lance ali do jogo, Croácia e Albânia 2-2. A Alemanha venceu a Hungria por 2-0 e a Escócia empatou com a Suíça 1-1. Já na Eurocopa, né, a gente já está na segunda rodada. A Copa América começa hoje, a Eurocopa já começou na semana passada. E falando em jogaço, daqui a pouco às 8 da manhã começa Brasil e Estados Unidos pela Liga das Nações de vôlei, o time masculino, né, Felipe? Exatamente. Daqui a pouquinho eu volto, é claro, no decorrer da programação com as informações desta partida. Obrigado, Felipe. Valeu, gente. Obrigado. 6h36.